Muito bem. Pastor Jonas, vem cá. O senhor esteve na barriga da baleia, né? Não, Jonas? Ele não viajou de baleia? Então está aqui. Só que não morreu, né? Pastor Jonas é nosso amigo, né? A gente, quando conversa, ele foi lá em casa tomar café. A gente não para de conversar, viu? Nunca vi tanta conversa. Até minha cachorrinha ficou gostando de ir lá, a Pantera. Vamos receber o homem de Deus. Pastor Jonas, a partir desse momento, o senhor é responsável por esse povo aqui, ó. E o senhor está sendo assistido no mundo inteiro. Deus te abençoe. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, paz seja com todos. Amados, estou vindo da cidade de Conselheiro Lafayette, onde eu pastorei no bairro São Dimas, pela misericórdia de Deus, e também da cidade de Catas Altas da Noruega, onde nós pastoreamos lá também, pela graça e misericórdia de Deus. E me sinto muito honrado toda vez que eu venho aqui, porque eu saio daqui com uma bagagem N vezes maior do que aquela que eu trago. Amém? Vocês têm o melhor pastor do mundo. Você pode louvar a Deus por isso e valorizar isso, porque eu sei o que eu estou falando. Eu tenho o meu pastor, que praticamente na mesma idade, é um homem maravilhoso, pastor José Boaventura, e aqui vocês também têm um pastor maravilhoso, e deem valor a isso. O Senhor, Ele prepara para nós sempre o melhor pastor do mundo. Você pode louvar a Deus por isso? Dá glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, eu queria falar com vocês hoje, o tema é o sacrifício que gera milagres. Só que você tem que captar comigo o sacrifício. Eu vou te falar ele desde o início, para que você entenda qual é o sacrifício que você precisa realizar para que o ano de 2015 seja um ano em que você seja realmente provedor da sua vida, da sua família, da sua casa e do reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus é a igreja basicamente, mas aonde você estiver, você é embaixador de Cristo. Então você deve levar a provisão que Deus determina. Amém? Não vai dar para ler todos os textos, eu vou falar sobre os textos. Basicamente nós vamos pegar de Êxodo capítulo 5, aqui nós vamos ler alguma coisa, eu gostaria que você abrisse a Bíblia. E depois, não dando mais para ler, você vai ler em casa o capítulo 14, 15, 16 e 17 de Êxodo. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Mas nós não vamos ler isso tudo, porque é impossível. Nós vamos comentar basicamente a essência daquilo que o Espírito Santo quer que eu transmita para a igreja. Amém? Glória a Deus. Achou aí Êxodo 5? Amém? Eu vou ler o versículo e em seguida nós vamos estar fazendo a primeira oração. Versículo 19. Êxodo 5, versículo 19. Posso ler? Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Você ouviu bem isso? Ouviu bem? Quem tem Bíblia aí leu, mas quem não tem, ouviu bem? Porque a partir dessa condição, desse clima, que nós vamos estar aprendendo algo hoje muito simples, mas que poderá te ajudar se você for humilde ao longo de todo o ano 2015 da sua vida. Fecha teus olhos por um momento. Meu Deus e Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus e sobre o manto de revelação do Espírito Santo,
a tua graça venha sobre nós, ó Pai. Eu apenas sou um vaso nas tuas mãos, e toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e todo o poder são teus. Aqui estou, Senhor, para comunicar a mensagem, por isso usa do teu vaso e derrama o óleo da sabedoria, para que nesta unção, ó Pai, possamos aprender e crescermos diante de Ti, para auxiliarmos, Senhor, tantas pessoas quanto pudermos, começando por nós mesmos. Por isso, Senhor, age no nosso meio e fala com cada um de nós de maneira particular, em Cristo Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Podeis sentar. Eu vou usar um subtítulo para cada capítulo. Então, em Êxodo 5, fala comigo: Faraó aumenta a pressão. Queridos, presta bem atenção, porque a mensagem é simples, mas você precisa captá-la desde o início. Eu vou fazer uma introdução. O Egito aparece na Bíblia quando José, filho de Jacó, é vendido em praça pública como um escravo. Ele vai para a casa de um homem poderoso, chefe da guarda de Faraó, e naquela época era o exército mais forte que existia. E este homem o coloca para fazer serviço. Aparentemente ele é colocado direto na casa, mas não é. Na realidade, quando a gente analisa, estuda, ninguém pega um escravo ou um sujeito desconhecido e coloca ele dentro de casa. Ele o colocou na lavoura e viu prosperar. Ele o colocou nos jardins da casa e viu prosperar. Ele o colocou dentro da casa, e desde a limpeza, da tirada do pó, na arrumação das coisas, como na administração de todo o lar, inclusive do próprio alimento, ele viu prosperar. Então o que ele faz? Ele entrega tudo nas mãos de José. E José prospera tudo quanto ele tem, porque o Espírito de Deus era com ele. Bom, os dias se passam e ele tem um problema com a esposa de Potifar, e ela o acusa. Naquela acusação, ele é preso, e ele é banido daquela casa. Ali ele já estava numa situação bastante agradável, mas agora ele perde tudo novamente. Ele volta a uma posição pior do que a anterior. Agora ele está sob acusação numa prisão comum do Egito. Se você ler sobre as prisões daquela época, você vai ficar horrorizado. Mas ele não se entrega. Diante do problema e da dificuldade, ele começa a crescer novamente, rapidamente. Ele descobre meios de não ficar nécio, de não ficar parado, de não ficar perdido no meio daquela prisão, ocioso. E ele começa a achar os piores trabalhos dentro da prisão e a realizá-los. Ele começa a apacentar os prisioneiros. Ele começa a trazer uma condição que o carcereiro observa que a prosperidade estava com aquele homem. E o carcereiro começa a recuar e a entregar os trabalhos nas mãos dele. Os piores ele já estava fazendo. Então o carcereiro vai entregando tudo, até a própria chave da cadeia. O tempo passa e vieram dois homens que serviam diretamente ao faraó. Eles tiveram uma discussão em frente ao faraó e não poderia acontecer isso de forma alguma. E ambos foram presos. O tempo foi cumprido e eles tiveram sonhos. E José revelou os sonhos daqueles homens. E cumpriu-se exatamente como José havia dito. Feito isso, um voltou para o palácio, mas esqueceu-se de José. E o outro morreu. O tempo passou e mais 2 anos, terríveis anos, se concluíram. Mas José se mantinha na posição de um grande serviçal ali dentro da prisão. Ele não se dava por vencido. Muitas vezes nós queremos servir apenas na posição que nós desejamos. Muitas vezes nós queremos servir achando que somos mais do que realmente deveríamos ser. O próprio Senhor Jesus disse: quanto mais alto você for colocado, mais você deve servir. Pois bem, José então tem a sua história mudada quando o faraó tem um sonho. E ninguém revela o sonho, nem feiticeiros, nem os bruxos, nem os sacerdotes, nem os adivinhos, mas aquele homem que ele havia ajudado 2 anos antes, lembra-se dele, e para redimir-se ele fala: Senhor,
eu conheço alguém na prisão que é capaz de discernir o seu sonho. E José é introduzido à presença de Faraó. Quando ele é introduzido pelo Espírito de Deus, ele revela o sonho, porque a palavra diz que é Deus quem discerne sonhos e não o homem. Feito isso, o rei o eleva e o coloca como o segundo homem em todo o Egito. Com pouco tempo de administração, ele recebe um título que nenhum homem na face da terra recebeu: Zafinat Paneá ou Zafinat Paneia. Ele é considerado aquele homem que sustentou a humanidade, que guardou a vida dos homens e até mesmo dos animais, numa época em que não havia alimento algum. Só o Egito poderia realmente ser o celeiro do mundo, pela revelação que Deus deu. Mas o tempo passou, José falece, Faraó falece, vem outro Faraó, vem mais um, e o tempo apaga as pegadas de José. E vem um Faraó que teme o povo hebreu, olha para eles e os vê muito fortes, muito saudáveis, cheios de vida, e eles se multiplicavam numa velocidade que as mulheres egípcias não conseguiam, e aquilo estava preocupando, porque o número dos hebreus já era maior do que o dos egípcios. Então aquele Faraó os escraviza, e o tempo vai cuidando para que eles fossem esmagados, tempo a tempo, cada vez mais. E com isso, até os filhos são assassinados, atirados à água. E o tempo cumprido de 430 anos leva o Senhor a ouvir o clamor do povo dele no Egito. E o Senhor chama Moisés e o envia, já com 80 anos, para libertar o seu povo. Vai ele e vai o seu irmão Arão. E quando ali chegam, eles mostram os sinais, porque sempre os sinais têm que acompanhar, porque há incrédulos no meio. Os incrédulos precisam ver sinais, e para que creiam, e aí realmente tenham a palavra de Deus no seu coração. Não está errado. O tempo cumprido, 10 sinais extraordinários são operados. E Faraó, com o coração duro, ele não abre mão do povo, até que finalmente chega o tempo da Páscoa, da libertação. E ali, cumprido aquele tempo, Faraó liberta o povo e expulsa todos os hebreus do Egito. E eles vão-se. Quando eles chegam diante do mar, agora começa a pregação. Até aqui foi a introdução. Queridos, à frente o Mar Vermelho, à direita o deserto, à esquerda as montanhas, ou vice-versa, e atrás vinha Faraó. Para onde ir? Não havia. Agora os homens começam a reclamar. Fala comigo, reclamar. Murmurar. Fala, queixar. Se eu perguntar se você faz isso, você vai dizer que não. Mas eu não quero que você peque. Mas eu quero te falar de algo que acontece em todo o tempo da nossa vida, e nós precisamos mudar isso, e nós podemos mudar isso. Quem concorda, diga amém. Você ainda nem sabe o que é, mas já concordou. Então nós já estamos à frente. Queridos, muitas vezes aqui, e eu vou te mostrar e provar, ou pelo menos tentar, que nós forçamos a Deus a realizar o milagre. Mas a pergunta que nos deve ficar para o ano 2015 é: isso é correto? Aqui, nós vemos que Faraó aumentou a pressão, porque toda vez que a bênção vai chegar na sua vida, a pressão aumenta. Mas a pressão só aumenta porque Deus sabe que você é capaz de derrubar a muralha. Deus sabe que estará contigo na luta que virá, e Ele sabe o grau que Ele quer te elevar. Ele não quer que você se mantenha no mesmo nível a vida inteira. Ele quer que você cresça. E para crescer, você tem que crescer em Cristo Jesus. Não é possível crescer de outra maneira. E dessa forma, o Senhor, Ele vai impulsionando para que as bênçãos cheguem até nós. Mas tudo que nos chega e que nós não damos valor, nós perdemos. Tudo que chega fácil, costumamos não dar valor. Então o Senhor permite as tribulações. O próprio Senhor Jesus diz: nesse mundo
tereis, mas tende, porque eu, louve ao Senhor, porque Ele estará contigo em todo o tempo. Você pode aplaudir o nome dEle? Abre a boca e dá glória a Deus. Aleluia. No capítulo 14, fala comigo, a travessia do mar. Irmãos, eles estavam diante do mar. Ao invés deles orarem a Deus, pedirem a Deus uma solução, eles partiram para cima de Moisés e Arão. Sempre você vai ler a seguinte frase: por que nos trouxestes a este deserto? Para morrermos? É como se nós hoje disséssemos assim: para que eu estou vivo? Só para sofrer? Para que eu estou vivo? Para que o Senhor me comprou com o teu sangue? Para gerar em mim sofrimento, angústia, tristeza? Nós estamos sempre forçando a mão de Deus a agir a nosso favor. Isso, irmãos, é uma questão de arrogância, de egoísmo, de soberba da nossa parte. Nós precisamos trabalhar isso em nós, para que o ano 2015 seja realmente um ano de bênção, um ano de alegria, um ano onde se cumprirá o Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas nós não queremos isso, nós não queremos esperar, nós queremos a coisa na hora certa. Então o povo parte para cima de Moisés e Arão, quase há uma situação de linchamento, e Moisés, sem saber o que fazer, se dobra diante do Senhor e clama a Ele. E o Senhor diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Aí ele diz: Senhor, para onde? Estamos cercados de todo lado. O que você tem nas mãos? O cajado? Então toque na água com o cajado. Nós sempre temos nas mãos a solução do problema. É chamar o Senhor para a batalha. Você vai ler isso em muitos textos da Bíblia, porque a palavra diz assim: creia em mim, creia também nos meus profetas, e sereis abençoados. Então nós precisamos agir como verdadeiros crentes. E nessa época aqui, a longanimidade de Deus era muito grande. Ele queria formar um povo para Ele, mas hoje não é diferente. A longanimidade dele quanto aos nossos erros é muito grande, mas cada vez que forçamos a mão de Deus, Ele está registrando isso no nosso livro da vida. Isso é bom ou ruim? Isso é ruim. Então nós precisamos mudar o nosso jeito com Deus. Sabe por quê? O lugar mais alto que nós devemos estar diante de Deus é aos pés dEle, é implorando a Ele, é buscando dEle a solução das dificuldades, mas não forçando. Ou se o Senhor me dá, eu saio da igreja. É falando mal do pastor, essa igreja é fraca. A gente tem algumas frases que nós falamos que são frases de efeito sobrenatural. Por quê? Porque atingem o coração de Deus. Deus vai realizar? Vai. Mas Ele realiza com prazer? Com alegria? Com satisfação? De forma nenhuma. Então nós precisamos mudar o nosso jeito. O projeto de vida que você está montando, ou já deveria estar montando, ou montado, para o ano 2015, tem que objetivar a sua vida espiritual. Quem concorda e está me entendendo, diga amém. Aleluia. Êxodo 15 fala das águas de Mara. Repete comigo: as águas de Mara. Algumas Bíblias estão escritas também águas de Eli. Escuta, tem água no deserto? Não. Mas quando você encontra, a água é podre, ela é salobre, é impossível de beber e matar a sede. Ela vai te dar uma indigestão, uma dor de barriga terrível, podendo levar você a uma situação de até, verdadeiramente até de morrer. E aí o povo, mais uma vez, ao invés de clamar a Deus, se dirige violentamente a Moisés. Moisés ora ao Senhor, e o Senhor disse assim: está vendo esse arbusto aí do lado? Pegue um galho dele e jogue na água. Aí o povo ficou olhando.
Aí Moisés disse: podem beber. Um galho de uma árvore qualquer purifica a água, irmãos? Sim ou não? Não, mas Deus estava mostrando o seu poder. Estava dizendo para eles: confiem em mim, porque eu posso produzir um milagre de onde vocês não esperam. Quando vocês acharem que já não tem mais jeito, do nada eu realizo tudo o que vocês precisam. Dá um glória a Deus. Irmãos, a confiança precisa estar no Senhor. E a nossa confiança é muito assim, ó. Isso dificilmente vai mudar por causa do nosso temperamento humano. Nós somos muito das coisas ao nosso redor. Nós dificilmente conseguimos levantar os olhos e olhar além da montanha. Toda pessoa que dirige aqui sabe que os olhos têm que estar lá na frente. Você tem que captar lá na frente. Porque se você tiver que frear com violência, você tem que antecipar a situação. Se você tiver que mudar a direção, você tem que antecipar a situação. Qualquer pessoa que dirige sabe que se uma pista está cheia e a outra está vazia, ele nunca entra na vazia, porque o bloqueio está lá na frente. Ele vai se manter com paciência naquela fila até chegar no alvo que ele tem. Porque se ele entrar naquela fila que está vazia, naquela linha que está aberta, ele vai chegar lá na frente, o bloqueio vai parar ele e ninguém vai deixar ele voltar. Assim é com Deus. Há um tempo para todas as coisas. A água não só foi purificada, a água tornou-se agradável, fresca, e eles beberam e saciaram a sua sede. Você pode dar um glória a Deus? A partir de Êxodo 16, nós temos, fala comigo, o maná e as codornizes. Fala, codornizes. Difícil esse nome? Também acho. Irmãos, o povo sempre caminhava alguns dias sob a nuvem durante o dia, refrescante, e uma labareda fantástica ou coluna de fogo durante a noite, porque no deserto a temperatura muda abruptamente do dia para a noite e é capaz de matar. Mas Deus cuida de cada um de nós, muito particularmente, e não foi diferente lá, não é diferente hoje. Mas o povo começou a observar que a massa do pão trazida do Egito estava no fim. E mais uma vez, forçando a mão de Deus, começa a se queixar, a murmurar, a reclamar. E começa a empurrar Moisés para uma situação difícil junto com Arão. Além disso, começaram a reclamar que não tinham carne, e que eles comiam muita carne no Egito, e que ali no deserto não havia esse prazer. E começaram a se lembrar de pepinos, começaram a se lembrar das frutas, começaram a se lembrar dos legumes, e aquilo foi contrariando e irritando Moisés. Mas Moisés mais uma vez vai diante do Senhor, clama a Deus, e o Senhor diz: a partir de amanhã, eles terão sobre toda a areia, até 15 centímetros de pão, que eu enviarei do céu para eles. Além disso, no fim do dia, no fim da tarde, eles terão tanta carne para comer, que eles vão passar mal, eles vão se enfastiar, a carne vai sair até pelos ouvidos, pelos olhos deles, mas eles comerão carne como nunca comeram. Deus fez o milagre ou não? Mas agradou a Deus fazê-lo? Forçando a mão de Deus, enquanto deveriam estar humildemente pedindo, esperando, aguardando a resposta de Deus. Mas a arrogância, a brutalidade ia na frente. Na manhã seguinte estava lá o maná. Fala comigo, maná. A palavra significa, o que é isso? Não tem significado. No final do dia, antes do dia anoitecer, que a noite, os dias lá são muito longos e as noites muito pequenas, escureceu. E eles saíram de suas tendas, olhavam aquilo preocupados. O que estava acontecendo? De repente o céu desabou sobre eles. Milhares e milhares de pássaros vieram a eles, porque o Senhor Deus dos 4 cantos da terra fez voar os pássaros até a eles. O nome é codornizes. E ali eles tiveram tanta carne para comer que realmente se enfastiaram, passaram mal, começaram
a ter problemas. Deus operou o milagre, mais uma vez, mas não por amor. E nem com amor ele foi tratado, porque o representante dele era Moisés. E se você não trata bem o representante de Deus, você não trata a Deus. Quem está me entendendo? Êxodo 16 fala do maná e das codornizes. Vamos a Êxodo 17, que é o último exemplo. Fala comigo, a água. Fala de novo, a água jorra da rocha. Mas não era para a água jorrar. O que nós observamos é que nesse momento, nesse sétimo milagre que nós observamos agora, o Senhor Deus cumpre novamente. Mais uma vez eles caminharam alguns dias, mas eles esqueciam rápido o favor de Deus. Esqueciam rápido quem era Deus. Esqueciam rápido o que Deus fazia por eles. Não parece com a gente? Problema resolvido, nós estamos felizes. Outro problema, cara de maracujá velho, chateados, conturbados, preocupados, ansiosos. Começamos a queixar. Diga se não é assim. Amados, precisamos mudar o nosso jeito. Eu preciso mudar o meu jeito. E o Senhor Deus me mostrou que toda vez que entramos por esse caminho para forçar a mão de Deus, nós terminamos no pecado. Nós somos levados, é como uma porca ao espojador, a nos enlamear com as coisas deste mundo. Por quê? Porque não tratamos a Deus como Deus, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Mas nós tratamos Ele como se fosse alguém, só mais um, e isso não é possível, não é digno. Nós somos o povo mais feliz da terra, está escrito. Por quê? Porque nós temos um Pai que é Deus e Senhor de todas as nações. Então devemos, na realidade, glorificá-lo e adorá-lo, mas fazemos isso? Não. Assim que o problema aparece, desanimamos, depositamos as armas, nos damos por vencidos e usamos a pior arma que nós temos, a língua. Não para bem dizer, mas para mal dizer. Mas parece que não estamos maldizendo. Eu quero te lembrar, esqueci de falar isso na parte da tarde e é importante. Você só pode desafiar a Deus numa área. A Bíblia inteira diz que você só pode desafiar a Deus numa área, em nenhuma outra. Cumpra-se a vontade dEle. Mas quando você é fiel, honesto e tem bom juízo, você pode desafiar a Deus em uma área. Alguém sabe qual é? Ótimo. Na área das finanças. Mais nada. Trazei e verás o que eu faço por ti. E Deus faz. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Moisés foi até a rocha e o Senhor tinha dito: toque na rocha, não bata na rocha, toque na rocha com o cajado. Só que Moisés estava chateado. O povo o havia pressionado tanto que ele estava contrariado. E ele vai e bate na rocha uma e duas vezes. A água jorra violentamente, um rio é criado no meio do deserto. O milagre foi feito, mas não foi feito de maneira coerente. O povo bebeu e se saciou com aquela água, mas vamos lembrar que a rocha lembra a presença do Senhor Jesus. E Moisés ali foi condenado a não entrar na terra prometida e nem tomar dela o espaço de um pé. Ele haveria, mas não poderia entrar mais nela.
Por quê? Porque o povo forçou mais uma vez o milagre e ainda leva Moisés ao pecado. Mateus 6, versículo 25. A palavra diz assim: terminando. Achou aí? Posso ler? Portanto, eu lhes digo, disse Jesus, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Eu quero te alertar que o pagão, biblicamente falando, é aquela pessoa que não dá honra ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Não recebeu a Jesus Cristo como único Deus, suficiente Salvador da sua vida. Se você ainda não tomou essa atitude, faça o mais breve possível. Não aguarde, você não tem tempo. Nenhum de nós sabe a hora seguinte. Ninguém. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está nos dizendo? Nós estamos num tempo, eu não sei aqui, pastor, mas lá é uma epidemia. O câncer na região onde eu moro e o diabetes é uma epidemia. É um negócio de louco. Todo dia tem pedido de oração no altar. A ansiedade está acabando com a gente. A ansiedade nos força a tratar as pessoas de maneira incorreta. A família tem sido prejudicada pela ansiedade. E muito mais. Aqui disse que nós não podemos acrescentar uma hora. Você pode ser uma pessoa que faz exercício todos os dias, caminha. Que glória. Seu corpo vai passar por essa existência muito melhor, mas você não vai acrescentar uma hora na sua vida. Não é possível. O tempo é determinado pelo Senhor. Ninguém vai além do que Deus determinou. Aqui, nós precisamos entender que o tempo que nós estamos vivendo não é diferente do tempo do povo hebreu, quando estava no deserto. Mas eu quero te alertar que somente dois, Josué e Caleb, daquela geração inteira, passaram à terra prometida. Por quê? Porque a maioria não agradou a Deus. Sempre ouvimos, não agradou porque desobedeceram, não agradou porque desobedeceram, não agradou porque não desobedeceram. Irmãos, não agradou porque também não sabia falar com Deus. Exigiam de Deus o que queriam receber. Ouvimos isso em algumas situações aí. Isso sendo ensinado até de altares. Que podemos nós exigir do Criador, sendo nós criaturas?
sendo nós como o pó da terra, um grão de areia. Nós precisamos estar em humildade diante do Senhor. Que o ano de 2015 traga essa capacitação para a sua vida. Porque sabemos pedir muitas coisas, mas nós precisamos saber pedir de uma maneira delicada, suave, agradável, cumprindo o Salmo 37, versículo 4, agradando a Deus, para que Ele satisfaça os nossos desejos. Em 2015 eu quero profetizar na sua vida, vida abundante. Fala, vida abundante. No seu casamento. Pode falar, no casamento. Quem ainda não é casado, está namorando, ou está noivo, ou está amaziado, que Deus abençoe para que traga dias mais agradáveis para você. Você está solteiro de tudo? Aguarda no Senhor. Não vai agarrando qualquer coisa não. Diga, na família. Vida abundante. Na saúde. Vida abundante. Na vida financeira. Vida abundante. Vai profetizando. Na vida profissional. Vida abundante. Mas você precisa de duas coisas para completar tudo isso. Seu projeto tem que estar diante de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, vemos que Deus é Deus de projeto, promessas. Mas Ele não só promete, Ele cumpre. Amém? Inicialmente nós aprendemos que havia 3.600 promessas de Deus na Bíblia inteira. Hoje os historiadores falam em 72.000 promessas feitas para o homem. E são todas nossas. Amém? Agora, se você não sabe falar, você vai receber. Mas não da maneira como deveria. Porque está sendo registrado a maneira como você está forçando a mão de Deus. Ou a maneira como você está conduzindo a mão de Deus. E na medida de que force a mão de alguém, ainda que seja um ser humano, você não está fazendo bem para si mesmo. Quem está me entendendo? O fundamento é esse. Querido, faça o seu projeto. E aí tem uma última coisa que eu quero te ensinar. Me permita te apresentar aqui algo que você conhece muito. O que é isso que eu tenho na mão? Lá atrás, está dando para ver? Dá para ver aí? O que é isso? Hã? Dá para ver que é um garfo? Você não deve comer o que é de Deus. A sua vida espiritual deve estar em dia com Deus. Pois o Senhor está procurando os adoradores que o adoram em espírito. Olha, você sabe, e em verdade. Eu preciso ser uma pessoa de oração. Praticar o jejum. Eu preciso ser uma pessoa que leve a palavra de Deus. Eu preciso cuidar dos outros. Eu preciso ser uma pessoa que tenha uma função no corpo. Mostra para mim qual é a parte do meu corpo que não tem função. Algumas partes do meu corpo, eu estou com 52 anos de idade, lá vão perdendo a capacidade. Quer ver uma? Eu fui trabalhar sábado na igreja para rasgar as paredes de fora a fora, para passar uma tubulação. Eu acertei mais a minha mão do que a parede. Por quê? A função dos olhos está se perdendo. Aí você erra. Mas os olhos estão aqui vendo ainda. Ainda dá para ler, de uma distância aqui dá para ler, é a técnica, né? Mas chegar perto, mistura tudo. Queridos, Deus quer você por completo. Por isso que Ele pede na palavra, uma única vez: filho meu, dai-me o teu coração. Também o Senhor quer que você o adore em verdade. Que você não coma o que é dele, o dízimo e a oferta. Como que eu posso ser provedor de
minha família, se eu não honro a Deus? Eu preciso honrar a Deus. A primeira honra é de Deus. Que o ano 2015 traga a você a capacidade de você fazer um projeto excelente, dentro de uma expectativa que você possa cumprir, mas também que você não olhe só para si mesmo, mas olhe para o reino de Deus. Amém? O fundamento total e geral é que você saiba entrar na presença de Deus com amor e com respeito. Para isso, finalizando, você precisa lembrar-se e cumprir algo na sua vida pessoal. Eu vou tentar, você vai tentar. Se a gente não conseguir no janeiro, é no fevereiro, é no março, é até dezembro. Mas nós vamos conseguir. Quem concorda, diga amém. Porque Deus nos pede no Novo Testamento que nós sejamos honestos, leais, e que tenhamos bom juízo. Aonde que nós estamos falhando? Eu não estou te julgando, mas em geral em tudo isso. Toda vez que nós pegamos o caminho de forçar a mão de Deus, nós entramos no caminho do pecado. Eu poderia citar vários personagens aqui para você, bíblico, mas você vai ler Bíblia ou você lê Bíblia. Talvez você saiba mais do que eu, que estou aqui. E eu te digo, Deus quer o melhor para nós, mas Ele quer ser honrado e quer ser respeitado como o nosso Pai de cada dia. Você pode aplaudir Jesus? Eu deixo essa palavra no seu coração e a meditação nos textos de Êxodo, capítulo 5, depois você salta para o capítulo 14 ao 17, depois você vai lá e leia o que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5, para que você possa cumprir um ano maravilhoso na sua vida, e cada pedido seu esteja diante de Deus como um memorial a seu favor e não contra você. Amém? Ao Senhor Deus toda a honra e toda a glória. Amém? Fecha teus olhos por um momento. Pensa por um momento no seu projeto. Senhor Deus, a mensagem agora está junto deles, está na boca deles. Eles podem levá-la para onde quiser. Que o Senhor também abençoe o projeto de vida de cada um, o sonho, o ideal, o propósito que eles têm para o ano de 2015. E em nome do Senhor Jesus, Tu que és Jeová Jiré, o provedor dos provedores, nos faça provedor da nossa casa, do reino de Deus, da nossa família, no ano 2015. Com muito amor, ó Pai, encha os nossos corações. Quem concorda, diga amém. Amém. Aplauda Jesus e glorifique o nome dele. Irmãos, vamos agora glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quando você abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor, é a maior oração que você pode fazer. Aliás, a oração mais forte é a sua, viu, irmãos? A oração que sobe é a sua. Sabe por quê? Porque é você que vai pedir a Deus. É você que sabe o que você precisa. E Deus sabe que vai te abençoar. Põe-se de pé. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Esta é a nossa oportunidade. Apresenta o teu projeto.
Apresenta o teu projeto para Deus. Fala para Deus. É a primeira oração do projeto de vida 2015. A decisão é sua. Glória a Deus. A decisão é sua. Apresenta o teu projeto. Não abre mão não. Glória a Deus. O seu projeto está sendo apresentado a Deus. Eu não sei o que você está falando. E eu não sei qual é o seu projeto para 2015. Eu não sei se é um bom emprego. Eu não sei se você vai ser um empresário. Não sei se você quer ser um professor. Não sei se é a tua faculdade. Não sei se é um carro. Não sei se é a tua família. Quem sabe é um noivado, é um casamento. O seu projeto está sendo apresentado a Deus. Eu sei o meu projeto. Você sabe o seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem na mão a solução. Deus tem na mão a solução. Glória ao seu santo nome. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus, aceita a oração do teu povo, Pai. Aceita agora, meu Deus. Olha os projetos. Nós pedimos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Ali está o seu projeto. A primeira oração do projeto de vida 2015. Pastor, vem cá orar aqui. Aqui, esta arca já está vazia. Todos os pedidos do ano passado nós levamos e foi incinerado no centro de convenção. Ela está vazia para você colocar o seu projeto. Já colocaram vários projetos aqui. Pastor, vem cá. É o Senhor que vai orar aqui, viu? Aqui está o projeto. Estendo a mão para cá, em nome de Jesus, como um ato de fé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós conclamamos a Ti, ó Pai, humildemente, que o Senhor se revele como o Deus da promessa, como o Deus da realização, como Deus, ó Pai, sobre todos nós que somos Teus servos, Teus filhos, ó Pai. Venha, Senhor, atender os anseios, os sonhos, os projetos. Ah, Senhor, porque confiamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Neste momento, ó Pai, clamamos que o Senhor traga à existência o que não existe, porquanto só o Senhor, por fé, pode realizar tamanha façanha. Venha, Senhor, abençoar poderosamente a fé dos Teus filhos, a confiança dos Teus filhos e o projeto realizado diante de Ti, para a honra e a glória do Teu santo nome. Nós cremos, nós confiamos. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Irmãos, toda segunda-feira a gente ora em favor de nossa pátria. Você sabe que segunda-feira nós temos falado aqui, vai ser a reunião mais forte da igreja, porque nós estamos fazendo uma campanha para que segunda-feira, você sabe que segunda-feira, 6 horas da manhã, é a primeira reunião. E toda segunda-feira a gente ora para as autoridades, aqui para a Câmara Municipal, Legislativo, para o Executivo, também para o Judiciário. Nós oramos para a nossa autoridade na cidade. A Bíblia Sagrada fala lá no livro de Romanos que tem que orar para as autoridades legitimamente constituídas. E por que não orar agora para a Presidenta da República? Você sabe que nós estamos no mesmo barco. Eu quero agora, com a igreja, fazer um clamor em favor de nossa pátria. A nossa pátria passa por um fio de linha. Você tem visto a televisão,
as coisas que estão acontecendo lá em Brasília, em várias prefeituras. A negócio é bem sério. Os hospitais estão sucateados, vocês sabem disso. Mas não vamos ficar falando não, vamos orar, pedir a Deus, para Deus abençoar, porque a saúde tem que estar em primeiro lugar, irmãos, e a nossa saúde está sucateada. Vamos pedir a Deus para abençoar as autoridades e também a presidência da República, que afinal de contas é a nossa pátria. Nosso Deus, Pai, o Senhor sabe que toda segunda-feira nós oramos para a Câmara Municipal de Santos Dumont, para a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, para o Fórum Judiciário, Pai. Grande Deus, abençoa a nossa cidade, abençoa a Polícia Civil e Militar, Pai, abençoa o nosso exército aqui do lado. E agora, ó Deus, visita a presidência da República, Pai. Oh Deus, tem misericórdia da nossa presidenta, Pai. Abençoa a presidenta Dilma, Pai, e todo o primeiro escalão lá em Brasília, Pai. Dá ele sabedoria, o temor, Pai Santo. Põe temor no coração daquele povo, Deus. Abençoa nossa pátria, Senhor. Tira do nosso meio a violência. Não permita, ó Deus, que o espírito de violência, de morte, tenha tomado conta de nossa pátria, Pai. Deus, olha o que está acontecendo, a violência. Oh meu Deus, abençoa nossa pátria brasileira, Pai. Guarda o nosso povo brasileiro. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, em nome de Cristo nós te agradecemos. Põe a mão nessa criança, vamos ver só as criancinhas. Deus, guarda nossas crianças, abençoa nossas criancinhas, Pai. Livra da maldição da pedofilia, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, amanhã estará conosco o pastor Edson, 15 horas, 19h30. E quarta-feira, 15 horas, tem a reunião normal. E a segunda reunião de quarta-feira, então será 22 horas. Mas às 15 horas, quarta-feira, tem a reunião que é da corrente, seu projeto de vida. E daí por diante. Irmãos, pastor, muito obrigado. Vem cá, faça favor de despedir desse povo, porque o Senhor trouxe aqui uma palavra que o povo foi abençoado. Irmãos, é uma honra sempre estar aqui, e eu repito que sempre que venho, eu estou sob o manto do seu pastor, que também é meu pastor, e considero ele como um pai, sempre o considerei. E é uma honra muito grande poder estar no altar de alguém da envergadura que ele tem espiritual. Talvez você não veja isso, os mais próximos veem, mas é algo assim sobrenatural. Um sujeito como eu poder estar pregando sob o mesmo teto, no mesmo altar, que alguém tão maravilhoso como é o pastor Carlos. Isso não é lambe-lambe não, é realidade. Amém? Isso é uma condição que vocês têm o melhor pastor do mundo. Valorize isso e agrada-te do Senhor, porque Ele vai se agradar de você. Obrigado, muito obrigado. Pastor, é porque é meu amigo, viu? Deus abençoe vocês. Vão em paz, que o Espírito de Deus te acompanhe, te livre de todos os vales. Que Deus te abençoe até amanhã, se Ele permitir.